Olá, irmãos, amigos, nós estamos mais uma vez iniciando o nosso culto ao Senhor e nós somos da Igreja Batista Regular em Maceió e iremos, através dessa live, apresentar a palavra, entoar louvores e continue até o final. Vamos agora iniciar com a palavra de oração. Senhor, nós te agradecemos porque temos essa oportunidade de transmitir essa mensagem por vários lares, ó Deus, através de vários lares. Que o Senhor esteja durante, ó Deus, essa transmissão, fazendo com que nós venhamos refletir sobre os louvores, aquilo que estamos cantando e também, ó Deus, sobre a mensagem. Esteja com o pastor Maurício na interpretação da tua palavra, na exposição, na aplicação, para que possamos, ó Deus, de forma conjunta, ter nossas vidas edificadas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos iniciar o nosso culto louvando ao Senhor com o primeiro cântico, com o título Oferta Viva. Lembrando que na descrição do vídeo, logo abaixo do título desse vídeo, você verá os louvores, a letra dos louvores. Adorando ao Senhor. O próximo cântico tem o título Quem nos separará? Separará
espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Porque eu estou bem certo de que nem morte nem vida, nem anjos nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, ou qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nosso próximo louvor tem o título Vem Nosso Lar Abençoar. Atente muito bem à letra desse hino. Fiquem juntos, vocês em casa, reflitam sobre a importância de ter Jesus como Salvador e junto com a sua família poder adorá-lo. Então vamos entoar esse último louvor com o título Vem Nosso Lar Abençoar. Hoje muitos lares permitem-se ruir, abrem portas para o mal, se deixam dividir. Vem manter-nos juntos, nos guarda em teu amor. Quando a luta se acirra, nos une em ti, Senhor. Vem nosso lar abençoar, que ele possa ser esteio contra a malfaz o leal, sempre firme está e com o teu poder vem nos manter unidos uns aos outros. Ó, vem, Senhor, o nosso lar é teu. Nosso lar te louva, nos deste teu amor. Defrontamos o povo e confiados no Senhor. Faze-nos amáveis e puros sempre estar. Une-nos pra que esse amor jamais possa acabar. Vem nosso lar abençoar, que ele possa ser esteio contra a malfaz o leal, sempre firme está e com o teu poder vem nos manter
momento de aplicação da palavra do Senhor. Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Minha saudação vem da parte do Senhor e Cristo, que a graça dele possa alcançar todos vocês, seus lares, somente seus corações. Muito bem, nós vamos recomeçar o nosso estudo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, que vínhamos há aproximadamente 3 meses atrás estudando. E por motivos diversos nós fizemos uma pausa e nós vamos recomeçar exatamente agora no capítulo 7. Então pegue sua Bíblia, por favor, e vá abrindo-a aí no capítulo 7 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. E estávamos estudando no capítulo 6, antes dessa oportunidade agora, e assim a gente viu algumas coisas importantes no capítulo 6. Mas a última mensagem foi 1 Coríntios 6, do 12 ao 20. E lá nós tiramos lições importantes, cujo tema foi de quem é o nosso corpo, ou a quem pertence o nosso corpo. Então, esse tema foi tirado lá de 1 Coríntios, capítulo 6. Ok? E naquela ocasião nós vimos, então, algumas coisas interessantes, algumas verdades importantes para nós, como, por exemplo, o propósito do Senhor para o corpo, ali do versículo 13 em diante. Depois, o corpo é do Senhor, porque haverá ressurreição de mortos, versículo 14, lá de 1 Coríntios 6. O corpo é do Senhor porque há união do corpo com o Senhor. E também o corpo é do Senhor porque há a habitação do Senhor no corpo, versículo 19. O corpo é do Senhor porque haverá ressurreição. Isso aqui é importante. Também no versículo 14. Finalmente, o corpo é do Senhor porque haverá redenção do corpo e certamente isso ocorrerá. No versículo 20. Então, esse texto que nós nos referimos agora, de capítulo 6, orienta a igreja em Corinto sobre como ela deveria usar da liberdade cristã e proceder de forma digna em meio a uma sociedade corrompida, promíscua, né, ante os propósitos de Deus. Então, aquela cultura decaída, pervertida, tinha que entender como a igreja precisava se relacionar em um contexto tão difícil como esse de Coríntios. A questão dos coríntios, nesse versículo que eu citei agora, era como usar da liberdade que eles tinham nessa realidade que eles viviam, tá bom? Mas hoje o texto que nós vamos usar, como eu disse, 1 Coríntios capítulo 7, então vamos fazer
a leitura agora. Pegue sua Bíblia para que assim a gente possa fazer a leitura juntos. Diz assim o versículo 1: Ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas, por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem o seu próprio marido. Verso 3: O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Verso 5: Não vos defraudeis ou não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração. E, depois, ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente por vossa incontinência. Versículo 6. Digo, porém, isso como que por permissão e não por mandamento, porque queria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Então vamos orar, agradecendo a Deus por esse texto lido, que Ele possa nos ajudar a compreender e assim também aplicar a nossa vida. Nosso Deus, Pai Santo, obrigado pelo privilégio que temos de estar cantando louvores ao Senhor e também estudando a Tua santa e bendita palavra. Ajuda-nos a compreender, Pai, esse texto e também ajuda-nos a refletir como nós podemos aplicar a nossa vida. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, hoje nós vamos falar de outro assunto que não é tão diferente quanto o anterior, que envolve relacionamento, vidas e, sobretudo, esse relacionamento entre os cônjuges, né? Como nós, cônjuges, dentro de um contexto bíblico, devemos viver de forma saudável, tendo um contexto de uma cultura também decaída. Então, faz sentido o texto anterior de capítulo 26. Então, o fato é que o apóstolo Paulo ele recebe uma carta dessa igreja, manifestando algumas dúvidas quanto ao comportamento conjugal e quanto também à atitude de alguns solteiros, como deveria ser, então, esse relacionamento com o Senhor. Então, o capítulo aqui é cheio de respostas a outras perguntas que nós não vamos tratar todas agora. Só vamos ficar aqui até o versículo 7. Então, nesse texto lido, o assunto envolve questões como se era conveniente para a vida do cristão, né? E aí, sobretudo, no casamento. Os cristãos dessa igreja, por estarem envolvidos, repito, em toda a situação ruim, na questão do pecado, eles precisavam entender mais sobre qual era o propósito de Deus para eles. Então, havia dúvidas quanto ao comportamento deles naquela sociedade e, ao mesmo tempo, na igreja, quanto ao assunto do casamento, quanto ao assunto também de vida solteiro e o celibato. Então, o apóstolo Paulo ele vai responder a essas perguntas, as quais também servem para nós, sem dúvida nenhuma, nós podemos tirar aqui proveito desses ensinos. A primeira dúvida sobre que Paulo então tira desses irmãos é sobre o celibato, né? O versículo 1 e o versículo 7, a gente observa claramente que alguns irmãos, parte da igreja, estavam com dúvida como se devia viver, qual era a melhor maneira de viver. O versículo 1 ele diz: Ora, quantas coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher. E o versículo 7, ele diz que, na parte final do versículo, na metade do versículo, ele diz: Mas cada um
tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e o outro de outra. Então, irmãos, a ideia é que Deus não impõe o celibato ou o casamento. O celibato não é algo compulsório. O casamento não é algo compulsório, ou seja, algo imposto sem nenhum critério. Deus não faz isso, ele não fez isso também. O que Paulo está afirmando aqui é que o celibato não é uma imposição, nesse versículo 1, mas é uma permissão de Deus, porque Deus não ordenou para todos se submeter ao celibato, nem para todos submeter ao casamento. O que havia aqui na igreja em Corinto era duas posições bem diferentes, bem antagônicas sobre esse assunto. E bem extremas também. Um pensava o seguinte, né, que o sexo mesmo no casamento era pecado e defendia que o celibato era mais honroso do que o casamento. Então o grupo pensava assim, que o sexo mesmo no casamento era pecado e que a única solução para isso era o celibato. Era o pensamento de um desse grupo. E tinha outros que acreditavam que ficar solteiro era pecado. Olha só, e defendiam a obrigatoriedade no casamento. Então, Paulo vai instruir essa igreja. Ele vai combater essas duas posições. Então, essa igreja, ela oscilava entre esses dois extremos, né? A pergunta deles era se o celibato é mais santo do que o casamento, ou se o casamento era mais importante, ou até seria a única forma correta de vida para evitar a impureza, para evitar a prostituição. Então, o versículo 7b mostra de forma clara a resposta de Paulo, ele corrigindo essa posição, que cada um tem um dom. Diz aí o texto que ele diz, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Deus deu para cada um dom a respeito desse assunto. O dom aqui não é outras coisas que nós também temos, né, como cantar, ensinar, etc. Né? Mas aqui é o dom que Deus deu com relação a esse assunto, com relação a esse chamado. Deus me chamou ao celibatário ou para o casamento, né? Então, o importante é que tudo que devemos fazer, como devemos viver, seja para a glória de Deus. Então, é esse o resumo que o apóstolo Paulo está, nesses dois versículos, fazendo aquela igreja entender. Mas nós vamos olhar para os versículos 3 e 4, que mostra que há uma responsabilidade mútua na vida conjugal. Então, a primeira coisa era a dúvida sobre o celibato. Paulo tira a dúvida e agora ele vai dizer que há uma responsabilidade mútua na vida conjugal. Versículo 3 diz, o marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. Versículo 4 diz, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a esposa, não é a mulher que tem. Então, ele vai mostrar que ambos devem sentir, devem ter a responsabilidade de serem benevolentes um com o outro, ou seja, generoso, bondoso. E aqui o aspecto dessa benevolência é de demonstrar para com o outro essa responsabilidade de satisfação conjugal, né? De forma completa e plena. Então, marido e esposa têm o dever de manter supridos os seus desejos na vida conjugal. Um tem responsabilidade com o outro para que nenhum deles, estando, vamos dizer assim, falto, né, carente, seja tentado por Satanás e se envolver em casamento, e se envolver com outras pessoas fora do casamento. Essa é a responsabilidade mútua de ambos que devem ter na vida conjugal como um todo. Então, o apóstolo Paulo ele vai ensinar exatamente essa necessidade para que eles não sejam tendenciosos a
decaírem na vida anterior, e provavelmente a grande maioria dos crentes coríntios, eles vieram de uma vida completamente promíscua. Então, Paulo está ensinando aqui como eles devem viver para que eles não sejam sequer tentados para uma vida anterior que eles viviam. Então, nós temos outra coisa importante ainda nesse ensino para a vida conjugal, é a responsabilidade de não se privar um do outro. Olha só, que o homem tinha a responsabilidade, a mulher também tinha, de eles não se privarem um para com o outro. Versículo 5, de não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Então, os fariseus estavam naquela época formulando leis próprias, né, para então melhorar vamos dizer, o relacionamento deles com Deus. E então eles debatiam sobre o tempo que o marido tinha o direito de abster do relacionamento sexual com sua esposa. Então eles queriam até colocar isso na lei, né, assim, no compêndio da lei, que tempo o marido tinha. Eles não citavam na época o tempo que a mulher tinha, mas estavam colocando que tempo o homem tinha como direito para estar afastado, abstendo-se da mulher, sem que isso representasse por exemplo, um abandono, né? Então, um grupo julgava que 2 semanas, outro grupo julgava 1 semana. Então, Paulo ele faz o contrário, ele ensina completamente diferente. E ele fez uma limitação bem menor do que ambos os grupos aí queriam, de 1 semana ou 2 semanas, né? E ele ainda diz que é por motivo justo, né? Ele fala que o motivo seria por oração, necessidade de estarem orando. Então, o motivo ser justo, ser por um período muito curto, e aí seria a oração. E assim o casal não deveria e não deve se privar um do outro por outros motivos quaisquer. Então, era essa a realidade daquela igreja, de ser instruída até com relação ao matrimônio, tudo isso em função exatamente de uma cultura perversa, pagã, idólatra e promíscua que tinham. Então, Paulo ele vai dizendo detalhes, inclusive. E tem detalhes minuciosos que, em outra oportunidade, encontro de casais, coisas desse tipo, se pode adentrar de forma mais detalhada. Então, era assim que ele estava ensinando, só para orar, considerar em jejum, coisa desse tipo. Então, essa era mais uma regra que o apóstolo fez saber a essa igreja, para orientá-la acerca de como viver exatamente da melhor forma possível no matrimônio. Mas nós temos ainda outra coisa importante, no versículo 5, lá no final do versículo, a gente vê a responsabilidade de proteger um ao outro. Então, todo esse contexto, que eu não quero estar sendo repetitivo, os irmãos já sabem, a necessidade era muito grande de um cônjuge proteger o outro. E a gente vê isso no versículo 5, ele diz, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Então tem que voltar ao relacionamento de forma mais rápida, o quanto antes, para que se evite que Satanás ele interfira no relacionamento, para que se feche qualquer tipo de fissura no relacionamento. Então, essa era uma outra grande e importante responsabilidade, proteger um ao outro. E aí você diz, eita, pastor, mas eu não sou casado e eu não sei o que tem a ver com isso. Mas você não vai casar? Você não pretende casar? Será que não? Então, aqui já tem ensinos práticos para você entender que nós também, certamente, não temos dúvida que nossa sociedade é de uma escalada tremenda quando o assunto é promiscuidade. E todos estão tentados, né?
Então, se você não aplica isso num todo na sua vida, como jovem, ainda solteiro, mas pelo menos você aplica nessa questão de você estar atento, né, a de se proteger, a de se cuidar em relação a essas tentações que o mundo oferece, sobretudo nessa área da sexualidade. Então, aqui novamente, eu vi aqui na revista NVI, na Bíblia NVI, que diz o seguinte: e novamente vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Ou seja, incontinência aí quer dizer por conta do seu domínio próprio. Será que seu domínio próprio está em alta? Será que você está evidenciando isso numa vida com Deus, de inteireza de coração, né, vivendo pelo Espírito? Às vezes não. E aí essa incontinência, esse domínio próprio, pode estar, né, de forma sensível. E quanto aos casados, Provérbios 5, versículos 9 e 20, ele vai tratar ali de um verso, né, bastante sensual, bastante agradável e proveitoso para o casal, que já casou. Então você pode ler isso aí e depois em Provérbios 5, versículos 19 e 20. E no versículo 20 ele diz: porque, meu filho, você ser desencaminhado pela mulher imoral, e por que abraçar o seio de uma leviana? Então vejam que tem esses dois versículos, 19 e 20, e o 20 ele faz essa pergunta. Então, quando nós estamos sendo responsável em proteger um ao outro, o marido proteger a esposa, né, e aí são várias maneiras, né, a partir do seu próprio lar, cuidando dela no sentido emocional, espiritual, sexual, familiar, protegendo de certas adversidades, quando o assunto é filhos, noras, netos, etc., protegendo dessa maneira, mas sobretudo o contexto aqui é proteger sexualmente, ou seja, como diz o versículo 3, né, o marido pagando a sua devida benevolência, né, e ao mesmo forma a mulher também. Então, nesse sentido, o inimigo, né, da família, o inimigo do casal, que é o Satanás, como diz o texto, ele não tem brechas para que ele possa entrar e destruir a vida desse casal. Então é importante que o homem faça isso, a mulher se preocupe em proteger o marido com relação a isso. E a gente vê em Provérbios, capítulo 27, versículo 7, algo interessante, que não é um texto que se refere à parte sexual no matrimônio, não é. Mas ele pode ser muito bem aplicável. Pode ser aplicado. E diz assim, Provérbios 27, 7, quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome até o amargo é doce. O que eu posso ver, aplicando a realidade sexual, é que se o homem está satisfeito, ou a mulher está satisfeita com seu cônjuge, né, então pode ter o que tiver lá fora. Né, ele vai desprezar, pode ser o mel, o galã, né, pode ser a atriz lá de Hollywood. Ele está satisfeito, ele vai desprezar, a não ser que seja um mau caráter, né? Mas no sentido assim, humano, fisiológico, das suas necessidades, ele vai desprezar. Aí ele diz, mas para quem tem fome, até o amargo é doce. Eu acho engraçado isso, né? Porque para quem está na necessidade, quem está carente, tudo que vê é maravilhoso. Então, essa é a realidade que eu posso aplicar para nós de forma prática. Então, a preocupação aqui do apóstolo Paulo é mostrar a responsabilidade que deve haver entre o casal para que Satanás não se faça presente, né, na tentação e leve um ou outro ao adultério. 1 Pedro 5,8, todos sabem, é bom estar repetindo, né, para a gente memorizar. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, rugindo como um leão, né, querendo, né, ou procurando a quem possa devorar. Essa é realmente a realidade.
Então, para nós que vivemos nesse contexto semelhante, claro que não é igual, mas semelhante ao de Coríntios, nós precisamos pensar nisso. O homem tem que ter todo o cuidado, toda a responsabilidade de proteger a sua esposa. A esposa tem que ter todo o cuidado de proteger, de zelar pela vida do esposo. Depois, quando acontecem as coisas nessa área, aí um outro que pergunta, mas por quê? Mas por quê? É só olhar para esse texto. E muitos casos acontecem porque exatamente tropeçaram em detalhes que o apóstolo Paulo ensinou aqui, nesses tão poucos versículos. Então, é importante a gente observar isso. Como nós podemos concluir esse ensino, né? Deus, na perfeição da sua criação, ele fez o homem, mas viu que algo estava faltando ao homem. E ele decidiu fazer a mulher, lhe dar uma adjutora, né, uma companheira, que a própria Bíblia chama de idônea. Gênesis 2:18 diz assim: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe seja correspondido. Interessante esse texto. O próprio Deus, ele entendeu a falta que Adão estava tendo por não ter a mulher. E assim, através do matrimônio, tudo ficou mais perfeito. Quando Deus traz essa mulher a Adão, tudo ficou mais perfeito. Tanto é que Adão, eu acredito, ele, igual aquelas figurinhas que tem no WhatsApp, né? Com a boca bem grande de alegria, né? Imagina Adão assim, ele dizendo, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Olha só. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Então, aqui se completa, se complementa a criação, né? Aqui se percebe a família instituída. Mas, infelizmente, veio o pecado e estragou tudo. A mente do homem se perverteu, né? O coração do homem se desviou do Senhor após o pecado. E agora, com o ser humano decaído, Deus providencia a restauração desse homem, dessa humanidade, enviando seu Filho Jesus Cristo para nos salvar e para restaurar tudo que se havia contaminado. Para que através de Jesus, né, através dele, todos possam ter salvação e uma vida familiar restaurada. A salvação, ela não só fica em salvação. Ela vai muito além, ela progride na vida da pessoa, na vida da família, na vida do casal. A salvação ela vai trazer restauração, vai trazer mudança de comportamento, vai dar para nós uma visão diferente da que tínhamos, vai dar para nós uma disposição de atitude daquilo que fazíamos. Então é isso que Deus fez após o pecado. Planejou enviar Jesus para, assim, nos ensinar como viver em família. Então, tudo que nós temos de dificuldades, de barreiras, quando a gente olha para Cristo e conscientes de que fomos salvos pela graça, não porque merecemos, e que agora a salvação implica uma atitude de mudança na minha vida, a partir da minha casa. Então, essas responsabilidades apresentadas pelo apóstolo Paulo, elas certamente terão grandes efeitos na minha vida. Então, que os ensinos, irmãos, da palavra de Deus nessa oportunidade possam nos fazer ver a importância da responsabilidade da vida conjugal, da vida familiar como um todo. E assim, em família, viver para o Senhor, mesmo diante de todo o contexto, seja semelhante ao de Coríntios, que nós também vemos, seja outros contextos de tristezas, de dor que possivelmente você esteja passando. A sua família, a sua esposa, o seu esposo, deve ser o porto seguro. Não tem outro lugar. Então, é um ensino que ele pode se aplicar dessa maneira. É a sua família.
E a gente precisa, você precisa cuidar dela, porque ninguém vai cuidar. Muito menos o inimigo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Esse é o propósito dele. E isso começa dentro da nossa própria casa. Começa no homem, começa na esposa e vai se estendendo para toda a família. Como você, que é o chefe da casa, o sacerdote do lar, está se comportando mediante essa realidade e com a sua esposa, com o seu cônjuge. Está sempre se esforçando a executar, a viver essas responsabilidades, né? A responsabilidade sua, como se fosse só sua, a responsabilidade de não se privar, né? A responsabilidade de proteger, entre outras que nós podemos ou poderíamos aqui tratar. Que Deus abençoe o homem, Deus abençoe a mulher. E os filhos, você também tem responsabilidade. Não está nesse texto, mas você tem responsabilidade. Eu posso aplicar aqui. E você tem que ter cuidado com sua vida para que Satanás não possa também lhe tentar naquilo que é o seu papel de filho. Então, que a família seja abençoada. E que nós, nesse contexto, possamos nos unir e enfrentar qualquer dificuldade que porventura estejamos passando. Okay? Que Deus abençoe. Vamos orar, pedindo que Deus nos dê graça para que assim a gente possa continuar aprendendo a sua palavra e assim mudando nossa vida, testemunhando desse Deus que nos salvou. Nosso Pai, obrigado, Senhor, por essa grande e única oportunidade que nós tivemos nessa noite. E que, ó Deus, esse ensino breve possa fazer com que nós nos alertemos como marido, como esposa, como companheiros, olhando, ó Deus, para a responsabilidade, para os votos que fizemos no casamento. Também, ó Deus, nós pedimos pelos filhos, nossos filhos, que o Senhor possa, através desse ensino, também estar alertando cada um deles para que no futuro próximo, ó Deus, em busca de um casamento, eles possam estar observando para esse futuro, se a pessoa que está tem essas preocupações, tem esses ensinos, tem o Senhor como o primeiro lugar na sua vida. Abençoe, ó Deus, então, os nossos jovens, abençoe os nossos filhos, sei com a tua igreja, ó Deus, e que os nossos pedidos de orações, já elencados aqui, ó Deus, entre nós, da igreja, o Senhor possa, no tempo certo, estar contemplando, ó Deus, cada um deles. O Senhor possa estar visitando os enfermos, o Senhor possa estar, ó Deus, derramando sua graça em cada lar, cada família, ó Deus, que foi abatida com perdas nesses meses, ó Deus, com essa doença e com outras causas, nós oramos, Pai, conforta e abençoa. Ajuda-nos agora na próxima oportunidade e que assim, até lá, o Senhor nos sustente. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Então, obrigado. Como foi dito no início, nós somos da Igreja Batista Regular em Maceió. E sou o pastor Maurício e espero que você possa compartilhar essa mensagem, se lhe edificou, possa participar também do Instagram da igreja e ver lá os trabalhos que os irmãos desenvolvem nesse ministério. Que Deus abençoe e até a próxima. E obrigado.